A cada 4 anos, o calendário ganha um dia a mais e o mês de fevereiro passa a ter 29 dias. Por se tratar de um dia incomum, 28 de fevereiro foi escolhido para chamar a atenção às doenças raras, que afetam quase 300 milhões de pessoas no mundo. Os 3 primeiros meses de vida de Cláudia foram em um hospital. Os médicos investigavam um diagnóstico para o seu quadro de saúde. Aí, depois de 3 meses que meu pediatra foi aos Estados Unidos, viu um caso semelhante e veio falando que era uma doença de pele, né? Mas que não sabiam a causa, não sabiam nada. E mais tarde minha mãe já ficou sabendo que era uma doença genética e que chamava epidermólise bulhosa. A epidermólise bulhosa é uma doença genética e hereditária que provoca a formação de bolhas na pele. No Brasil, estima-se que pouco mais de 800 pessoas sejam portadoras da doença rara. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças são consideradas raras quando afetam 65 a cada 100 mil pessoas. A estimativa é que 300 milhões tenham essa condição em todo o mundo. O Brasil possui cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras. Por isso, a necessidade do diagnóstico precoce. A doença ela é rara, mas o diagnóstico não pode ser raro. A gente tem que fazer o diagnóstico, os médicos têm que saber das doenças, os pacientes têm que saber, por exemplo, toda mãe que tem um bebê, ela tem que assim, foi feito o teste do pezinho no meu bebê? E a maioria das pessoas que nascem com uma doença rara, se elas não forem diagnosticadas, elas vão falecer antes dos 5 anos de idade. Desde 2014, o Brasil tem uma diretriz para ação integral às pessoas com doenças raras no SUS. Mas o serviço não atende todas as necessidades dos pacientes. O próprio SUS estabelece planilhas, listas de medicamentos que ele vai cobrir. E, a rigor, se o medicamento é registrado pela Anvisa, teoricamente tem que ser fornecido pelo governo. Mas o governo impõe uma outra barreira que só vou fornecer aquilo que está no SUS. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa ir ao judiciário. É importante que haja uma estruturação, um enraizamento e capilaridade dessas políticas públicas de Estado e que elas atravessem o tempo e a sociedade para que, de fato, a pessoa com doença rara no Brasil possa ser atendido adequadamente. A gente precisa de ter o tratamento, que nós somos seres humanos iguais aos outros, com uma pequena diferença, né? um pequeno cuidado, e que a gente quer fazer parte da sociedade.